Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigada por tua bondade e tua misericórdia em nossas vidas, por esta manhã em que estamos aqui reunidos para estudar um pouco do livro Os Ungidos. Senhor, alguns pedidos foram feitos de oração, em especial pela questão da saúde, questão espiritual, batismo do Espírito Santo, e queremos que o Senhor cuide de nossas vidas, nossas necessidades, seja o nosso guia. Abençoe esse momento aqui tão importante, em especial o pastor Udolci. Tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Udolci, o nosso líder de desbravadores e aventureiros para toda a divisão. Este é um momento de muita expectativa para saber o que aconteceu com o nosso querido Salomão, pastor. Capítulo 5, o profundo arrependimento. O que você tem para nos falar? Eu não tenho muita coisa não, porque a palavra de Deus é que fala muita coisa, a gente fala pouca coisa. Mas Amém. esse livro aqui, Os Ungidos, realmente é espetacular. Na verdade, a gente estudando o que o profeta fala, ou escutando e obedecendo o que o profeta fala, a gente acaba tendo realmente mais certeza, segurança das nossas decisões e tudo que a gente faz, né? Então, eu acredito que o estudo do livro Os Ungidos está sendo muito bom. Quem está fazendo todo dia aí, está sendo muito legal. E desde já peço desculpa aí que não entrou direito aqui. Eu estava entrando pelo computador o animal aqui não aceitou, entendeu? Então, Sem problemas, pastor. eu estou ajustando aqui no meu celular, pendurando ele de um jeito aqui, ó. Pendurando de um jeito aqui para que eu possa falar. Se cair o celular do meio do negócio aqui, é porque ele está pendurado aqui, ó, entendeu? Vai dar tudo certo. Maravilha, maravilha. Bom dia para vocês. Quem teve no comecinho aí, viu o que eu escrevi. O que eu escrevi ali? Bom dia começa com alegria. Essa palavra, essa frase, ela deve ser usada para todos os pais para falar e acordar os filhos. E para você que é filho, você que é filha, deve começar o dia com essa frase aí. Bom dia começa com alegria. Você conhece alguém aí? Você conhece alguém que o dia começa assim, meio amuado, meio devagar, meio reclamando da vida, meio assim, hã? Não. Não conhece não, né? Não. Infelizmente, alguns dias a gente acorda meio assim, né? No dia, ô vida, ô, puxa vida, mais um dia, né? Se tivesse no hospital, talvez o dia seria diferente. Cara, você tá vivo, meu amigo, você tá vivo. Então, a gente, por mais que tenha alguma coisa aí, às vezes, achando meio ruim, o dia deve começar com alegria. E isso, sabe que, na verdade, é um costume, é um hábito. A gente pode desenvolver esse hábito. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de acordar. Ele acorda, na verdade, 10 horas da manhã. Ele já está levantando às 7, 6, mas ele acorda às 10 horas da manhã. Tem gente que até acorda só à tarde. A manhã dele é tudo assim, tudo reclamando, tudo ruim, tudo negativo. Nossa. E por que será isso? Porque o cara vai dormir 2 horas da manhã, é óbvio que, então, ele vai acordar meio mal-humorado. Indisposto, né? Meio mal-humorado. Então, bom dia começa com alegria. E isso a gente Amém. pode desenvolver. Então, quero desafiar quem está escutando, quem está assistindo, quem está na live aí, para que você realmente ore para Jesus, para que o seu dia comece com alegria. E isso, na verdade, Deus faz a parte dele. Deus cuidou de você, Deus mandou o anjo cuidar de você, você acordou com saúde, você acordou vivo. Imagina se você acordasse morto. É verdade. Não tem jeito de Não acordar tem morto. jeito. Agora, a frase completa é a seguinte: bom dia começa com alegria e com Jesus. Então, Amém. o que nós estamos fazendo agora às 7 horas da manhã, começando com alegria, começando com Jesus. Aí o Lucas aí já começou, uma vez desbravador, sempre desbravador. É isso aí, cara, olha, ó. Aqui, ó, tá aqui, dá para ver aqui, não? Aqui, Dá para ver, sim. Olha aí. Entendeu? Bom dia começa com alegria e com Jesus, uma vez desbravador, sempre desbravador. E se morrer, não se preocupa, Vai porque acampar. morre. Desbravador não morre, só acampa no cemitério, até a volta de Jesus, né? Bom, vamos entrar no amigo Salomão. Salomão Vamos foi um lá. camarada, como vocês já estudaram aí nos capítulos anteriores, foi um camarada muito abençoado por Deus. Falhou um pouquinho aí, né? Deu uma falha aí. Talvez Deu tudo certo. seja o problema.
O Salomão foi um camarada muito abençoado por Deus. Ele começou a vida dele realmente como rei de uma maneira espetacular, espetacular. Vocês estudaram sobre isso já, que ele, Deus pediu, falou para ele, pede o que você quiser, e aí Salomão pediu sabedoria. Eu fui muito sábio quando eu escolhi alguém para casar comigo, entendeu? Foi muito Amém. sábio. A minha sabedoria foi fora de série. Inclusive, sou muito humilde por causa da minha sabedoria, que eu acho que foi muito grande. Nossa. Por quê? Porque para escolher alguém para a vida, tem que ser alguém que realmente a gente seja, não é uma pessoa para dizer assim, não, é legal ficar um dia, 2 dias, 3 dias, etc. É para toda a vida. Para toda a Então, vida. eu escolhi casar com a Sônia. E Sônia significa sabedoria. Uau! Sabedoria. Então, se você pensa numa pessoa sábia, fala com Sônia. Sônia significa sabedoria, né? Salomão, ele pediu sabedoria. Então, Deus deu sabedoria para ele. Ele foi o mais sábio de todo o planeta. Ele foi o rei que usou, quem sabe, a maior glória foi ele. Ele fez coisas espetaculares. Você e eu gostamos de ler os Salmos de Salomão e os Provérbios de Salomão, que ele escreveu os Salmos alguns Salmos e principalmente Provérbios, né? Agora, ele com tudo isso, com toda a glória, com toda a coisa que aconteceu, o camarada foi enchendo a bola, como a gente fala assim, né? Ele foi Sim. se estufando, ele foi se achando, o cara foi se achando. Sabe que aquele cara que diz assim, tipo Trump, cara, eu sou o cara, meu, entendeu? Eu sou o presidente da América do Norte, cara, entendeu? Eu vou fazer a América grande e tal, porque eu sou grande, eu sou grande. Eu sou Nabucodonosor, cara, entendeu? Eu sou Nabucodonosor, eu que vou construir essa grande nação e tal. Nada contra o Trump, estou só citando o exemplo porque todo mundo Sim. conhece que ele é um cara que tem muitas qualidades, menos humildade, né? Humildade Sim. ele não tem. O Salomão se achou o Trump da vida, entendeu? O Salomão se achou acima, como a gente diz assim, não sei se no Nordeste usa isso, mas eu acho que mais no Nordeste que em outros lugares, o cara está por cima da carne seca. Usa demais, com certeza. Está por cima da carne seca, em outras palavras. Esse cara, ele tem um certo orgulho. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, disse assim, ó, no Campuri sul-americano, ele disse assim para mim, sabe que nós temos alguns desses assim que são meio famosinhos assim na internet, né? Sim, com certeza. Famosinhos na internet. Então, ele falou para mim, pastor, eu não sei, lá no Campuri tem alguém para ficar cuidando de mim e tudo, etc. Porque, sabe, muita gente vai ficar querendo tirar foto comigo, muita gente vai querer Nossa, tirar, como é que chama? Pedir um autógrafo. assinatura, autógrafo e tal, né? No calor de Então, Barretos. no Campo de Barretos. Então, como eu sou muito conhecido e tal, você vai ter Um algum segurança. segurança, guarda-costa e tal, etc. Aí eu tive que dar um pega no sujeito, né? No sujeito. Falei, cara, é o seguinte, meu amigo. Campuri é tudo de bom. Os meninos, eles gostam de tirar foto, autógrafo mesmo. E É uma agora, festa. não pense, nós vamos colocar algum guarda-costa, não, entendeu? Esteja no meio do povo e tudo, mas aí vai dar muita confusão. E, na verdade, não deu confusão nenhuma. Algumas pessoas chegavam, tiravam foto mesmo, alguns pegavam lá autógrafo, mas não era aquele negócio, nossa, agora virou um problema. Mas eu falei, cara, eu acho que você está se achando. A fama subiu para a cabeça. Subiu para a cabeça. No caso de Salomão, foi mais ou menos uma coisa assim, quer dizer, subiu para a cabeça dele, né? Ele colocou na cabeça dele de que é o seguinte, puxa, eu tenho tanta sabedoria, eu tenho tanto isso, e ele começou então começou a descuidar do seu relacionamento com Deus. Ele começou a ele fazer as leis, em vez de ele obedecer às leis, né? E ele começou por causa dessas coisas, de ele pensar, não, é do meu jeito, eu sou o chefe, eu sou o rei e tal, quero mais uma mulher, mais uma mulher, mais outra mulher e tal. Ellen White fala isso, não sei se já passaram sobre essa parte, né? De que ele ficou tão nesse negócio de mulheres, etc., que ele ficou até meio efeminado. Sim, sim, já estudamos. Já estudaram, né? Uma situação, quer dizer, o sujeito ficou tão afundado aí nessa situação de, em vez de seguir a vontade de Deus, seguir a própria dele, e ele até mudou a própria natureza. Então, o pessoal diz assim, não, quem tem muitas mulheres que é homem mesmo,
Na verdade, quem tem muitas mulheres, ele fica mais como mulher mesmo. Ele fica mais afeminado e não mais macho. O grande macho é o sujeito que conquista a mesma mulher Todos os dias. todos os dias, a mesma mulher. Esse é o macho mesmo, entendeu? Esse é o macho, esse é o cara, né? No caso de Salomão, como ele começou a se envolver nessas coisas, endureceu o coração dele. O que diz o capítulo 5? Diz assim: o coração de Salomão estava tão endurecido pela desobediência que seu caso parecia quase sem esperança. Caramba! Então, o Salomão estava ali com quase os 2 pés no inferno já, né? Ele já estava quase perdido para sempre mesmo. Então, veja, tão endurecido estava o coração dele, um cara que era tão sábio, né, que o seu caso quase parecia sem esperança. Então, veja, algumas pessoas acham que sabedoria é ter um monte de coisa guardada na cabeça. Então, quanto mais coisa... Eu tenho muita facilidade com números e tal, isso é sabedoria. Nossa, se você tem muita facilidade com números, meus parabéns, mas isso não é sabedoria. Tem gente que fala assim, eu tenho muita facilidade em nomes, eu decoro nome, um monte de nome. Você me fala o seu nome uma vez e pronto, já decorei e tal. Isso não é sabedoria, isso é um tipo de inteligência. Não é? É verdade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com nomes, por isso que eu sou meio burrinho, né? Porque eu tenho dificuldade com nomes. Eu começava na comportagem e perguntava assim, meu amigo, qual que é o seu nome? Meu nome é José. Pois é, eu estou com o livro aqui, Os Ungidos e tudo, né? Esse livro aqui é muito importante e o senhor como é que é o seu nome mesmo? José. Ai, meu Deus do céu. Então, esse livro aqui, veja, você com sua família e tudo, né? Inclusive o senhor que... como é que é o seu nome mesmo? José, isso mesmo. Caramba, eu passava... Era difícil até vender. Hã? Era até difícil para conquistar o cliente. Exatamente, eu tinha que fazer uma relação, cara, José do Egito, José pai de Jesus, José tinha que fazer um negócio assim para ver se guardava. Então, agora com o rosto, eu tenho uma facilidade tremenda. O seu rosto, se eu ver você lá na China, eu vou... Peraí, peraí, eu vou esquecer o nome, mas vou dizer, cara, você é da Central de Brasília, entendeu? Agora, esse tipo de inteligência não é sabedoria. Então, no caso de Salomão, Deus deu sabedoria para ele. E ele achava que, então, a sabedoria é uma coisa que está com ele. Eu ganhei, pronto. Para sempre. Não cultivou. Eu tenho um amigo, por exemplo, tive um amigo que, eu não sei se eu posso mencionar detalhes ou não, ele sabia tudo da Bíblia. Ele não era pastor, era um membro adventista, ele sabia tudo da Bíblia. Inclusive, ele ganhou muitos concursos da Bíblia. E ele tem uma mente fotográfica. Ele tem livros inteiros da Bíblia de cor. Se você fala para ele, o que está escrito em Isaías 63? Ele fala Isaías 63 de cor, assim. O que está escrito em Amós, capítulo 1? Pá, ele fala Amós, capítulo 1. Uma vez, quando eu conheci ele a primeira vez, eu falei, você é o famoso e tal. E ele, tal, qual que é o seu nome? Eu falei, Udolci Zukovski. E ele, repete. Eu falei, Udolci Zukovski. Tá. Aí continuei falando com ele e tal. 3 semanas depois, encontrei com ele de novo, num outro lugar. Aí olhei para ele e tal, e aí, tudo bem, meu amigo? E tal, como é que é meu nome? Ele olhou para mim, Udolci Zukovski. Falei, caramba! Como o cara é sábio, mas não é sábio. O cara tem uma inteligência que é de gravar coisas. Ele tem a inteligência de gravar coisas, mas o sábio o que é? É aquele que usa as informações para o benefício dos outros e de si mesmo. Ele usa as informações. Ele não é aquele, estou com um monte de coisa de cor na cabeça. Por exemplo, você passa a noite inteira assistindo uma série de Netflix. Ok. Você guardou um monte de coisa de informação na cabeça. Isso vai te ajudar a ser sábio? Não. Por que não vai ajudar a ser sábio? Porque, muito possivelmente, esse negócio de guardar um monte de filme na cabeça vai te levar, inclusive, a atender a outras coisas. Ou atender para o mundo da magia, ou atender para o mundo do espiritismo, ou tentar para o mundo da lascívia, ou então do mundo da pornografia, ou então do mundo do romantismo, paixonite, etc. Né? Então, informação não é tudo. No caso de Salomão, ele teve um grande problema. Qual foi o problema? Que é a base da nossa vida e por que nós fazemos essa live 7 horas da manhã. Qual que é? Salomão trocou a alegria da comunhão com Deus pelos prazeres dos sentidos.
Ah, você tinha lido aí, né? Sim. Ele trocou a alegria da comunhão com Deus pelos prazeres sentidos. Mas espera aí um pouquinho. O pessoal diz que fazer comunhão com Deus não é a coisa de alegria. Que negócio Claro que é. é um negócio meio assim, puxa, maçante, todo dia tem que ler a Bíblia, todo dia tem que ficar orando, nossa, todo dia estudando a lição. Ah, espera aí, deixa eu ver aqui o meu Insta, deixa eu ver aqui meu Face, deixa eu ver aqui meu TikTok e tal, né? Os prazeres dos sentidos. Eu acho que você já assistiu o filme. Como é que é o filme agora? Deixa eu lembrar aqui. Ah, me ajuda com o filme aí. Tá no É um, Netflix. eu sei qual é. O filme que fala sobre como a mídia pode nos dominar, É, as tecnologias. me ajuda aí. Quem assistiu, escreve aí quem Vamos assistiu. escrever aqui. Eu vou pesquisar aqui É, e como é a que gente vai lembrar. um documentário tremendo, né, que fala que o objetivo das redes sociais, etc., desses negócios, é você ficar conectado. Quanto mais tempo você ficar conectado, melhor. Esse, na verdade, é o objetivo dos videogames também, né? O objetivo do videogame ou do jogo virtual, etc. O dilema das redes. Aí, Romeu, Isso! Uhul! é um cara que vou dizer, viu? Esse cara aí, ele tem uma mente aí, nota 1000, viu? O dilema das redes. A cabeça. É, a cabeça. Esse é um cara cabeção. É isso mesmo, Dilema das Redes. Então, esse filme, esse documentário, seria bom realmente, quem não assistiu, eu recomendo assistir. Não é uma série, então não precisa ficar a noite. Mas abre a cabeça. O que acontece? Os prazeres dos sentidos. Então, o objetivo de muitas das coisas que estão por aí, que parecem ser boas, o objetivo é desviar a gente do que é realmente o principal. Então, o que é um jejum, por exemplo? Um jejum não é você decidir. Passar fome, morrer. Não é a comida faz mal. O jejum é comida faz mal, por isso não vou mais comer por um dia e tal. Não, não é isso. A cabeça é grande, diz o Rômio. Não, mas o coração é maior ainda, Rômio. Eu te conheço aí, você é um cara... Eu tive o grande privilégio de fazer o batismo do Rômio, viu? Por isso que eu sou um cara muito feliz e alegre aí, viu? Bom, o que acontece? No caso do Salomão, ele passou o seu tempo, em vez de ter a comunhão com Deus, buscar os prazeres dos sentidos. Posso dar um testemunho pessoal de um pecado que eu cometi? Pode. Ai, Fica à ai, ai. vontade. Não. Você não vai contar para o pessoal? Não vou contar. Eu vou falar de um pecado aqui. Mas não conto para ninguém, tá bom? Tá bom, combinado. Então é o seguinte. Aí, o Eric aí entrou aí também, beleza? Seguinte. Eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa. Eu tenho trocentas coisas para fazer. Então, enquanto estou descansando, eu estou trabalhando. É muita coisa. Realmente, o Clube dos Bravadores Aventureiros, ele é uma das maiores bênçãos da igreja, mas exige muito tempo da gente. E graças a Deus que eu gasto tempo nisso. É muito bom, muito bom. Só que é o seguinte, a gente, às vezes, fica vendo algumas coisas. Por exemplo, Instagram, Facebook, etc. Que o nosso celular é o grande ladrão de tempo que a gente tem hoje. Então, no passado, o ladrão de tempo era passar tempo, era ler um livro lá de romance, era jogar conversa fora, etc. Mas hoje, o grande ladrão de tempo é o celular. A gente tem que saber dominar. Não tem que pegar o celular e jogar fora. A gente tem que pegar o celular e quebrar ele. Entendeu? A gente tem que saber dominar o sujeito, em vez do sujeito dominar a gente. E então tem algumas coisas, como a gente viu lá nessa série O Dilema das Redes, tem algumas coisas que fazem a gente pensar, peraí, qual que é o objetivo do cara? Eu estou de graça no Facebook, eu não pago nada pelo Facebook. Ah, é de graça? Não é de graça. Aí que você se engana. Aí você se engana. Mas eu não pago nada, nunca paguei um tostão. Cara, você está pagando com sua vida, porque quanto tempo você já gastou no que não era tão importante? Então, vamos usar a ferramenta Instagram. Instagram é uma bênção do Senhor. E como é que a gente pode usar Instagram? Do jeito que estamos usando agora. Agora, veja aí. Ô, Romário aí, um abraço aí, Romário, beleza? Seguinte, agora a gente está usando para o bem. O celular você pode usar para ler a Bíblia, como pode usar para ir para o inferno. Você não pode demonizar o instrumento, mas a gente tem muitos ladrões do tempo embutidos nos aplicativos, em redes sociais, em outras coisas. Então, você tem esse ladrão do tempo que tem que cuidar. O que aconteceu? Lançaram o tal do TikTok. É verdade. Entrei no TikTok.
Eu não sou muito ativo nas redes. Não sou muito ativo. Na verdade, eu sou regular nas redes. Eu entro nas redes regularmente. Uma vez por mês eu entro nas redes. E os caras falam, cara, você é louco, não tem como, cara, não tem como. Eu falei, não, eu entro. Algumas vezes até uma vez por semana, ou coisa assim e tudo. Mas, cara, não tem como. Você tem que entrar todo dia. Eu falei, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Mas você tem que ter os seus seguidores. Se você tiver milhões de seguidores, vai ser muito legal. Eu falei, cara, os seguidores, você tem que seguir Jesus, não tem que me seguir a mim, não. Eu não vou fazer nenhuma comemoração quando tiver 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, não sei o que e tal. Eu quero que as pessoas sigam a Jesus. Mas é claro que eu vou usar as redes. É claro que eu vou usar. E quando tem atividade dos bravadores, hoje mesmo vou falar de um livro fenomenal hoje. Vou mostrar aqui e tal, vou colocar aqui, ó, a enciclopédia, o acaso ou o planejamento. Um tremendo livraço para quem é desbravador, para quem é jovem, para quem é curioso. Tem coisa espetacular aqui, ó, espetacular. E foi lançado aí esse livro essa semana. Bom, eu entrei no tal do TikTok. Inclusive, eu fiz uns vídeos de TikTok. E aí, como foi? Deixa eu entender o negócio, TikTok, como é que é. Eu fiz uns vídeos, eu promovi o Dia do Aventureiro, eu fiz algumas coisas ali, etc. Beleza, maravilha. Então tá bom. Os caras entraram, muita gente entrou e coisa assim, muito foi espalhado, fizemos uns videozinhos e tudo. Perdi um tempo tremendo preparando o vídeo, etc. E aquilo foi usado durante um dia, dois e acabou. Mas eu perdi um tempo tremendo para bolar o negócio e tudo. Só que agora, pessoalmente, vou confessar o pecado. Aí eu comecei a entrar no TikTok. E aí comecei a ver, videozinho aqui, esse filmezinho aqui, nossa, que legal isso aqui, nossa, o caminhão aqui tombou, ou o outro caminhão tombou. Aí começou a aparecer um monte de caminhão que tombava e tal. E tal, aqui aparece o outro, o cara que caiu da árvore lá no rio. Aí a árvore quebrou, aí o outro cara caiu também. Então o TikTok faz o esqueminha que vai mostrando aquilo que você quer, né? Uhum. Do tal do algoritmo, né? Algoritmo. Ele vai filtrando. E eu usava o TikTok, vou falar bem baixinho aqui, ninguém faz isso, só eu que faço isso. Eu usava o TikTok enquanto eu estava reinando, entendeu? Uau, já entendi tudo. Entendeu, né? Entendi. Então, eu sei que ninguém faz isso, sei que todo mundo não faz isso. Mas eu estava ali. E aí ficou ali, daqui a pouco, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Uma vez, foi meia hora. Meia hora de reino? Que longo. Meia hora. Claro, por isso que eu sou o rei, né? Mas às vezes não era ali, não. Às vezes não era no momento do trono. Às vezes era, tô deitado na cama, ou coisa assim, tá, TikTok, filminho. E eu comecei a ver que eu comecei a ficar viciado no animal do TikTok. De um jeito que uma vez eu fiquei 40 minutos, outra vez eu vi que eu fiquei 1 hora. Nossa, já passou 1 hora. 1 hora? Nesse dia, eu não tive tempo de atualizar o meu estudo da lição da Escola Sabatina. Por que será que eu não tive tempo? Porque eu estava no TikTok. Aí mais uma vez, aí outra vez. Aí minha esposa falou para mim, você tá viciado nesse negócio? E aí eu pensando, caramba, isso aconteceu ontem, isso aconteceu anteontem e tal. O que me acrescentou? O que me acrescentou? Me acrescentou nada. Eu só perdi, mas eu tenho tempo livre. Eu não tenho tempo, eu não tinha tempo livre e foi roubando meu tempo livre. Então eu tomei uma decisão drástica. O que eu fiz? Eu deletei o aplicativo no meu celular. Então, eu não estou usando o TikTok, não estou lendo o TikTok, não estou vendo o TikTok. Não estou dizendo que é pecado, entendeu? Não estou dizendo. Sim. Estou dizendo que, no meu caso, ele foi roubando meu tempo. E no caso de, quem sabe, eu pensando assim, nossa, eu falei até a minha esposa, imagina, eu, um cara que já tenho cabelo branco, apesar de ter só 56 anos de idade, né? Mas sou um cara já que tem o cabelo branco, fiquei viciado no TikTok. Imagina um adolescente. A molecada aí. Exatamente. Então, qual que é o problema de Salomão? Ele foi sendo puxado pelos prazeres dos sentidos. E ele não percebeu isso. Ontem já foi comentado aí, né? O pastor Marlon comentou, né? A apostasia não percebe, vai devagarzinho, não percebe. Vai dominando. E eu vou dizer, vamos aproveitar, aprender uma grande coisa. Vamos aprender uma grande coisa de um grande sábio chamado Sócrates. Ele foi na feira de Atenas com os seus discípulos, e os discípulos estavam andando com Sócrates na feira de Atenas naqueles anos, né, que já faz bastante tempo isso, né? Eu nem tinha nascido nessa época. Então, o nosso Sócrates, o grande sábio Sócrates, estava lá andando na feira e tudo, e aí um monte de coisa. Sabe que na feira vende de 1000 coisas, e naquela época em Atenas não era diferente, né?
se vende de tudo lá naquela feira, grande feira e tal. Aí os discípulos falaram: olha, Sócrates, que beleza, né? Olha quanta coisa e tal, né? Olha quantas coisas diferentes e tudo, etc. E aí ele falou uma frase que eu uso, e é importante, se você que estiver acompanhando também puder gravar essa frase. Ele disse assim: quanta coisa há no mundo que eu não preciso. Entendeu? Quanta coisa há no mundo que eu não preciso. Você não precisa ser o primeiro a assistir o filme que foi lançado, você não tem que ser o primeiro a assistir a série que agora está bombando aí, não sei o quê, né? Você não tem que assistir uma série em que você fica torcendo pelo ladrão. Teve uma série aí que você ficava torcendo pro ladrão. O cara estava dentro do banco, estava com o pessoal lá dentro do banco e tudo, e estava lá, etc. Fez um monte de refém e você ficava torcendo pelo ladrão. Quer dizer, você não tem... Quanta coisa no mundo que você não precisa. E aí aconteceu a mesma coisa com Salomão. Salomão precisava de 1000 mulheres. Cara, a gente não consegue ter um relacionamento perfeito com uma pessoa. Imagina como vai ter um relacionamento com muitas pessoas, né? Então, quanta coisa, isso mesmo, quanta coisa no mundo que eu não preciso. Veja aí, eu quero dizer que Salomão passou por essa experiência amarga e ele aprendeu como a vida é vazia quando a pessoa coloca suas maiores esperanças nas coisas terrenas. Então, Sim. meu desafio é fazer férias do barulho. Eu tenho aqui algumas coisas sobre Salomão, claro que o tempo já passou, né? Eu tenho quantos minutos? 1 minuto aí, não? Temos 5 minutos para fechar, pastor. Meus amigos, o tempo voou! Pastor, o que eu achei interessante é que ele reconheceu tudo isso e ele mesmo falou que tudo foi correr atrás do vento. Ele viveu todos esses prazeres, mas no final não serviu de nada, porque não há nenhum proveito debaixo do sol. Sim, mas a coisa importante que eu quero destacar, então, veja, desculpa aí, é que eu vou contando história e tudo. Não, mas foi muito legal. Mas quero tornar prático, porque, veja, é importante saber sobre Salomão, mas mais importante é qual é a coisa prática na minha vida. Então, Ellen White escreve assim: a única segurança, tanto para os jovens como para os de mais idade, está em duas coisas. Está em duas coisas, que é um verso da palavra de Deus também. Então, qual é a única segurança? Veja, se Salomão, com toda a sabedoria, ele acabou quase se perdendo. Qual a única segurança para você e para mim? Qual é? Então, está ali. Está na constante vigilância e na oração. Então, eu quero desafiar a gente colocar isso em prática. Ela escreve, ela repete outra vez isso mesmo. Ela fala assim, ó: a vigilância e a oração são uma proteção para nos mantermos sempre puros. Depois fala sobre a consequência da apostasia de Salomão, que teve sua consequência, porque ele deu um mau exemplo. Aí o povo todo, muitos deles acabaram depois, mesmo quando Salomão se reconverteu, mesmo o povo continuou nos pecados. Então nós temos uma grande responsabilidade. Mas eu quero ficar com esse tema aí. A vigilância e a oração são a única proteção para nos mantermos sempre puros. Então veja, quando que eu vou descansar de fazer a minha vigília? Quando? Só quando Jesus voltar. Jesus não volta, a gente tem que estar vigilando em oração. A verdadeira sabedoria consiste em colocar em prática o quê? A vontade de Deus, vigiando e orando. Muito bem, agora veja aí. 2 coisas práticas. Primeira delas, faça um adesivo, você que está aí assistindo, faça um adesivo bem pequenininho, escrito assim: é hora de orar. Faça esse adesivozinho, pode ser um adesivo tamanho de um meio centímetro ou menos, e cole no seu celular. Cole em algum lugar dele. Cada vez que você abrir o celular, faz uma palavra de oração. Cada vez que você atender um WhatsApp, ou chamado WhatsApp, ou que você entrar, faz uma palavra de oração. Para você tentar ter o controle do seu celular e ele não controlar você. Então faça isso isso é orar sem cessar. Por quê? Porque você usa o celular, o celular o dia inteiro, né? Você usa o celular o dia inteiro, então se você está lá com aquela frasezinha, te ajuda ali. É hora de orar, hora de orar. Segunda coisa, desafio, fazer as férias do barulho. Férias do barulho. Férias do barulho. Para quem conhece, já participou das minhas semanas de oração, onde eu faço semana de oração, sempre lanço o desafio das férias do barulho. Férias do barulho é um jejum de 1 semana. Faz um jejum de 1 semana, mas não é de comida, não. Faz um jejum de tudo aquilo que é dispensável nas redes durante 1 semana. Então, por exemplo... Gostei dessa dica.
Esse jejum é bem simples. Qual que é o jejum? Por exemplo, digamos que alguém está viciado no Instagram. Então, ele vai ficar uma semana sem o Instagram. Digamos que o vício dele seja o Facebook, seja TikTok, seja outra rede social, etc. Então, se ele está com essa situação, faz um jejum de uma semana. Coloque lá assim, estou em férias do barulho, pessoal. Final de semana eu explico o que é. E deixa o pessoal comentar, deixa o pessoal escrever, não sei o quê. Você nem está lendo. Então, vai lá. Férias do barulho. O que é isso? É para você tentar voltar a ter o controle do seu tempo. E não acontecer como aconteceu com Salomão, que acabou sendo o quê? Como diz, a gente viu lá, ficou grudado nos prazeres, né? Sim. Ele ficou, em vez de trocar a alegria da comunhão, ficou achando que isso dá alegria para ele. A alegria de a gente começar o dia, 7 horas da manhã, estudando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre orar, sobre meditar a Deus. Então, férias do barulho é uma coisa muito prática, muito prática. Não é para fazer o ano inteiro, é para fazer uma semana, faz uma semana. Depois de uma semana, por exemplo, tem gente que é viciado em jornal. Não pode passar toda noite, tem que assistir o jornal. Cara, desliga a televisão por uma semana para você ver. Você vai ver como vai sobrar tempo para fazer seu exercício, como fazer tempo para você conversar com seus familiares, né? Como fazer tempo para você ajustar alguma coisa, arrumar seu quarto que está uma bagunça e tal. Né? Então, férias do barulho, você pode adoptar de várias maneiras diferentes, mas o objetivo é o mesmo. É você colocar em prática as duas coisas. Vigilância e oração. Quer dizer, você não ora porque não tem tempo. Você não lê porque não tem tempo. Você não lê a palavra de Deus porque não tem tempo. Então, descubra o tempo. Você faz uma economia dos ladrões do tempo, de um lado. Esses ladrões do tempo vão ficar agora meio em stand-by por um pouquinho. E depois, nessa semana, eu vou me intensificar na minha oração, na minha comunhão com Deus e vigiar em oração. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Amém. Pastor, depois dessa mensagem, esse desafio que o Senhor nos propôs, agora chegou o momento de fazer uma oração para a gente encerrar a nossa live e ter um dia mais feliz, um dia 100% com Deus. Amém. Você quer que eu ore agora? Sim. Então, quem tem olho aí, onde você está, quem tem olho, fecha o olho aí. Isso. Senhor, nosso Pai, nós compreendemos, Senhor, de que se até Salomão, com toda a sabedoria que recebeu de Ti, ele ficou quase à beirada da perdição total, porque foi seguir os prazeres dos seus sentidos, foi buscar, em vez de alegria da comunhão, ele foi buscar alegria em outras coisas, e ele ficou realmente numa situação que perdeu a sua capacidade de tomar decisões sábias. Nós pedimos a Ti, Senhor, por favor, assim como Salomão se arrependeu, e o Senhor deu uma chance para ele, e ele então recobrou a sua comunhão com Deus. Nós também oramos a Ti pedindo, Senhor, por favor, não permita que a gente fique perdendo tanto tempo com as coisas que às vezes são agradáveis aos nossos sentidos, mas muitas vezes estão roubando o nosso tempo daquilo que deve ser o mais prazeroso, o mais gostoso do dia, que é a conversa contigo, que é a oração, que é a leitura da tua palavra, que é a comunhão contigo. Te peço uma bênção para cada jovem, para cada um que está participando, para que nós possamos ter essas duas qualidades, características tão importantes, que é vigiar constantemente e orar. Possamos orar muitas vezes no dia, uma frase, uma palavra de oração, muitas vezes no dia, e que possamos estar com os nossos olhos bem atentos, vigiando, que o Espírito Santo de Deus nos dê essa vitória, para sermos pessoas que realmente estão nessa vida recebendo a verdadeira sabedoria de Deus e andando num caminho de vitória até a volta de Jesus. Oramos pedindo essa bênção para o dia de hoje também. Que hoje seja um dia para que possamos vigiar e orar. Em nome de Jesus, oramos. Amém.